A Casa do Umuarama, do município de Umuarama, é isso? Vamos ver. Ou alguma outra coisa. Umuarama. Umuarama é uma cidade, não é? Bom, vamos lá. Aninha, te dou autorização para contar todos os meus relatos, viu? Então relaxa. Os poucos nomes que aparecem estão trocados, inclusive o meu. Ok. Segue o relato. A Casa do Umuarama. Tudo começou quando eu era criança. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Meu pai, muito galinha, aprontava muito. Meu pai sempre foi muito ausente na minha vida. Falarei mais dele mais pra frente. Quando eles casaram, largaram tudo em São Paulo e foram morar na praia. Construíram a casa os dois. Construíram a casa os dois mesmo, tijolo por tijolo. Meus pais eram muito caprichosos. A casa era geminada. Tinha 2 quartos do lado esquerdo, uma sala gigante, o lado direito na parte da frente... Tinha 2 quartos do lado esquerdo, uma sala gigante ao lado direito na parte da frente, um banheiro que separava os 2 quartos e dava de frente à sala, e uma cozinha aos fundos, do lado direito, que dava acesso ao quintal dos fundos. O terreno era gigante, para mim que era criança, né? Tinha muitas árvores frutíferas que eu amava me pendurar e brincar nelas. Tinha cortina... tinha hortinha que minha mãe havia feito. A casa ficava no meio do terreno e em volta da casa toda tinha flores que a minha mãe havia plantado. A cerca da casa era planta também. Na época não havia muro, então era tipo cerca viva. Na frente, a minha mãe fez um coração com girassóis e dentro do coração ela fez o meu nome, o nome dela e do meu pai com flores. Uau, que capricho, tipo, né? Com flores. Tínhamos muitos bichinhos, era quase uma arca de Noé. Tinha o Lupe, meu cachorro, 2 gatos, a África, mulher do Lupe, e seus 5 filhos, várias galinhas, pato, tartaruga, pintinho. Ixi, era muito bicho mesmo. Estou contando isso para você entender o relato. A minha mãe era uma... minha mãe era uma negona de cair o queixo. Sério, ela chamava atenção pela sua beleza. Até eu me lembro que quando criança eu ficava impressionada como ela era bela. Todo esse capricho com a casa e sua beleza chamava muito a atenção de todos, em especial da nossa vizinha da esquerda da casa, a doida. Sim, este era o nome que a chamávamos. Aliás, até hoje eu não sei o nome verdadeiro dela. Desde criança, todos de casa a chamavam de doida. Ela era invejosa e tinha muita, mas muita inveja de tudo que tínhamos. Ana, não tínhamos nada. Sempre fomos de família pobre, de marré mesmo, mas muito limpos e organizados e extremamente criativos. Essa criatividade e capricho fez com que a doida odiasse a minha mãe e ela falava isso para todos mesmo. Ela gritava e espalhava a todos da rua que odiava a minha mãe. Isso é sério, Ana. Por isso o apelido de doida. Porém, isso piorava a cada dia. A minha mãe acordava e tinha magia de macumbaria jogada dentro do nosso terreno. Ela jogava em cima do telhado, jogou água quente várias e várias vezes nas plantas da minha mãe. Mas a minha mãe, muito calma, deixava pra lá. Até que ela começou a mexer comigo e com a minha sobrinha, que tem a mesma idade que eu. Ela mandava a filha dela cuspir em nós, rasgar as nossas roupas no recreio, nos bater. A coisa ficou tão séria que várias vezes deu caso de polícia. A doida rezava e jogava pragas várias e várias vezes no muro que dividia as nossas casas. Ana, eu era criança e isso durou anos. Até a minha mãe decidir vender a casa a preço de banana e sairmos de lá. O que me dói até hoje porque a casa era linda. Bem, eu tinha mania de acordar cedo e desde pequena eu sentia e ouvia coisas naquela casa.
Eu lembro que desde que estava no berço, eu sentia um ser que tentava entrar no meu umbigo. Credo! Como assim? Um ser que tentava entrar no meu umbigo. Ele saía da parede da casa do lado esquerdo, exatamente do lado onde a doida morava, e tentava me sufocar. Me atormentava, se transformando em monstros. Tentava me machucar e muitas vezes conseguia. Ele me furava com o alfinete das fraldas. Eu lembro bem de tudo isso. Era um vulto transparente que criava formas indefinidas. Conforme fui crescendo, esse vulto sumiu, mas outros apareciam e vinham todos do muro que separava a casa da doida da nossa. Às vezes eu estava brincando de pega-pega com a minha sobrinha e via mais crianças correndo conosco. Só que só era eu e ela, e não tinha outras crianças em casa. Nessa época eu já estava com 5 anos. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Ok. A avó já morava conosco e a minha prima também. Era engraçado, pois toda vez que eu via essas coisas, o meu cachorro, o Lupe, chorava e colocava o rabinho entre as pernas e ia embora. Durante a noite era sinistro. Ouvíamos batidas na porta e quando íamos atender, não havia ninguém. E os cachorros uivavam e latiam sem parar. Os nossos bichos apareciam envenenados. As plantas mortas, queimadas de água quente. Pedras eram jogadas no telhado. As portas batiam sem explicação e sem vento. Víamos objetos em casa se mover sozinhos. A TV ligava e o rádio também durante a madrugada. Uma certa vez, na parede de casa, começou do nada cair formigas. Elas apareciam do nada e sumiam do nada. Não eram algumas formigas, Ana, tirávamos de baldes de formigas, sério, era surreal. Acordávamos de madrugada com os barulhos das formigas caindo, eram bilhões de formigas. E do mesmo modo que iniciava, parava do nada. A minha mãe perdia noites e noites de sono, tadinha. Peraí, você é a mesma pessoa das formigas que brotava da parede ou é outra pessoa? Porque tem aquele relato que era balde de formiga que ela tirava, que surgia da parede. Que fedia também. É você a mesma pessoa ou não? Bom, às vezes eu via pessoas em casa e quando perguntava quem era para minha avó ou para minha mãe, elas diziam que não tinha ninguém além de nós. Eu via um menino que sentava no corredor, no chão, de cabeça baixa, entre os joelhos. Via no quintal uma mulher que aparecia andando e sumia como fumaça. Eu via crianças correndo e atravessando a cerca do nada. Não tinha medo de escuro. Eu ia no banheiro, no breu, dentro de casa, até o dia que fui e vi alguém correndo da sala para a cozinha. Era um vulto que corria em uma velocidade surreal. Então, sentada na privada, passei a prestar atenção. Ele corria da sala para a cozinha e depois da cozinha para a sala, até que começou a diminuir a velocidade. E esse espectro se materializou na sala e sentou num sofá. Ana, era o mesmo ser que eu via quando bebê, só que agora mais nítido e em forma. Ele levantou do sofá e veio em minha direção. Parou na porta do banheiro e, olhando dentro dos meus olhos, começou a me chamar com a mão. E mexia a boca como se dissesse algo para mim, mas eu não ouvia. Ana, esse dia foi o mais assustador da minha vida, pois eu não sabia o que era aquilo. Ele era baixo, tinha os pés virados para cima, tipo do gênio da lâmpada. Tinha um turbante na cabeça, tipo um gênio. Tinha um turbante na cabeça, tinha pernas e braços desproporcional ao corpo. Parecia uma fumaça densa, branca. Eu conseguia ver através dele. Ana, eu estava paralisada, sentada na privada, e eu gritava muito e a voz não saía. Até que depois de uns minutos consegui me mexer. E do jeito que estava, com a calça baixada, eu corri para o quarto e ele veio em minha direção. Parou na porta do quarto, ia até os pés da cama e voltava para a porta.
e não parava de me chamar, até que a minha voz saiu e eu gritei para minha mãe. Ela não acordava. Ana, eu gritava tanto, mas tanto, que no dia seguinte eu fiquei rouca e com a garganta doendo, e a minha mãe não me ouvia. Até que comecei a pedir a Jeová por ajuda e a minha mãe acordou. E o ser ainda estava lá. Minha mãe me abraçou e começou a orar e finalmente ele sumiu. Ana, foi terrível! Depois de algum tempo, a minha prima também viu esse ser. Passamos a dormir todos no mesmo quarto. Acha que acabou? Não, certo dia acordei pela manhã e senti muito frio, de dentro para fora. Frio esse que eu sentia sempre antes de ver ou ouvir algo. Estávamos todos dormindo no quarto da minha mãe, até que olho para a parede e tinha vários destes. Até que olho para a parede e tinha vários desses seres conversando. Eles atravessavam a parede para a sala e voltavam. Quando eles notavam que eu os estava vendo, eles sumiam. Então, fingi estar dormindo e fiquei observando a parede e eles reapareceram e não me notavam. Eu não ouvia o que eles diziam, mas eles conversavam entre si. Até que a minha prima acordou aos berros, gritando socorro. Ela acordou e os viu também. E aí eles sumiram. Foi horrível. Todos conversavam sobre. Certo dia estava dormindo no quarto sozinha. Era de tarde. Todos estavam na sala. A família toda reunida. E eu estava no quarto dormindo. Senti o quarto esfriar de tal forma que me acordou, pois nem as cobertas davam conta. Olho nos pés da cama e quem estava me olhando? Esse mesmo ser. Quando ele me viu, ele sumiu como fumaça. De repente, reapareceu do meu lado da cama e se transformou em 2. E este segundo ser virou um redemoinho e começou a rodar pelo quarto. Rodava pelo quarto todo. Nisso comecei a gritar até a voz não sair mais e entrei em paralisia, acordada. Notei que me ouviram, pois chegaram perto da porta e tentavam abrir e não conseguiam. Nisso, Ana, meus ouvidos pararam também de ouvir e eu ouvia um tipo... Sim, é assim? Sim, dentro do meu ouvido. E esse ser parou, ajoelhou ao lado da cama, em frente ao meu rosto e falava várias coisas, mas eu não ouvia. Ele em si não me dava medo. O que me dava medo era não saber o que ele era e o que ele queria. Logo em seguida, conseguiram abrir a porta e o ser desapareceu. Como a minha mãe é testemunha de Jeová, para ela tudo isso é demônio. Ela e toda a família começaram a orar e depois disso eu nunca mais o vi e nem a minha prima. Porém, outros acontecimentos presenciávamos. Essa doida, por várias vezes, a vizinha doida, essa doida, por várias e várias vezes, incorporava espíritos na casa dela e falava com vozes estranhas, dizendo que ia me matar e matar minha mãe e a minha família. Ana, até hoje eu não entendi o porquê que ela era assim. Pra que tanto ódio? Lembra a cerca viva que separava as nossas casas? Então, certa vez a minha mãe decidiu derrubar ela toda para fazer um muro de verdade. E assim ela fez. Quando o pedreiro foi cavar para fazer o alicerce do muro, Ana, eles encontraram, por toda a extensão do muro, muitos trabalhos feitos, vudus com bonecas, bichos enterrados com os nossos nomes dentro. Ela havia feito por anos trabalhos para a morte de minha família, mas como a minha família é muito religiosa, atingia as plantas e os animais, que por vezes encontrávamos mortos. A minha mãe fez uma grande fogueira e queimou tudo que encontraram. E igual a boneca da avó que eu contei, as coisas não queimavam de jeito nenhum. O pedreiro que estava fazendo o muro antes de terminar morreu do nada. Para terminar esse muro, passou aqui uns 4 pedreiros.
ou desistiam e não iam mais, ou diziam ver coisas e paravam de ir. O meu cachorro também morreu e todos os nossos animais. As coisas só pararam quando a minha mãe resolveu vender a preço de banana a casa e nos mudamos. Passei 9 anos nessa casa e mesmo com tudo isso eu amava morar lá. A família que mudou para lá, com pouco tempo, a mulher do cara morreu de infarto. Morro de dó da minha mãe por ela ter passado por tudo isso. Eu era criança. Agora imagina ela sozinha, sustentando uma casa e ainda tudo isso acontecendo. Atualmente fiquei sabendo que a casa da doida é abandonada. Eles não conseguem vender a casa. Ela tinha 5 filhos e nenhum gosta dela. Um foi preso por roubo e os outros nem querem saber dela. O marido a abandonou e a traiu com a sua melhor amiga e ela vive sozinha. A minha família hoje tá bem, passamos uns bocados, mas nada sobrenatural depois disso. Quando eu estava com 21 anos, em 2011, meu pai morreu na minha frente, no dia, mês e hora que eu nasci. Ele tinha depressão e tomou remédios e ficou internado. No dia 4 de maio de 2011, ele acabou na exata hora que eu nasci, às 15h01. Ele acabou falecendo, é isso? Na exata hora que nasci. Logo após a sua morte, eu sentia a presença dele e toda vez que eu falava dele, algo caía do nada. Uma vez até um azulejo da cozinha caiu na minha casa em São Paulo, onde eu morava com meu ex-marido. Esse foi o último acontecimento físico sobrenatural que aconteceu comigo. Após isso, às vezes ouço vozes, mas é sempre quando estou nervosa. Já ouvi uma bronca no meu ouvido quando havia brigado com meu amigo. Não me recordo exatamente as palavras, mas ouvi uma mulher dizendo, tipo, pare com isso, não te faz bem. Algo assim. Outra vez estava num pesadelo, dormindo, e ouvi uma voz dentro do meu ouvido dizer alto 3 vezes, acorda, acorda, anda, acorda. E eu acordei e juro, acordei sentindo dores no corpo, exatamente onde eu estava sendo atingida no pesadelo. Ana, tenho outros relatinhos curtos fora da casa para contar, mas irei deixar para uma outra ocasião. Tá muito longo já esse. Um beijo enorme, fica com Deus. Um beijo, muito obrigada pelo seu relato. Então, tudo isso você passou nessa casa por conta da vizinha doida, no mínimo, que mandava as coisas lá. E a sorte que não pegou, né? Lógico, sofreu com algumas coisas, né? Que aconteciam, os bichinhos, as plantas e tudo mais, o tormento dessa mulher. Mas não pegou. Porque acho que não sei, a proteção tava boa, a fé, alguma coisa assim, né? Legal. Gente, quanta coisa, né? Você é sensível para isso. O bolo. Eu já tirei o... Certo. Os nomes estão trocados, tá? Olá, assombrados, meu nome é Fulanilda e vou contar um relato hoje para vocês. Ana, hoje eu vou contar um dos vários relatos que já aconteceu comigo. Venho de uma família de... Olha lá, falando isso. Venho de uma família de umbandista. Não sei se por isso, mas o sobrenatural sempre aconteceu comigo. O relato aconteceu em junho de 2014, no interior de São Paulo. Eu, na época, tinha 17 anos. E como toda adolescente, eu tinha um namoradinho. Então... e esse namoradinho, Breno, tinha um primo chamado João, que por coincidência também estava de namorinho com a minha prima Júlia. Então sempre saíamos juntos, íamos para o shopping, quermesses, festas e em um desses passeios eu fui convidada a conhecer a casa dos avós paternos do Breno, que também eram o de João, e era também onde ele morava. Fomos eu e minha prima. Chegando lá, achamos a casa meio estranha, mas a princípio apenas estranha. Começamos a frequentar lá com mais frequência.
E em um dos churrascos de final de semana, conversando com a família do Breno, descobri que o pai dele já era falecido havia 16 anos. Ele faleceu poucos meses depois que ele tinha nascido. Aí que a coisa começa a ficar estranha. Os avós não aceitavam a morte do filho, porque ele era novo, tinha acabado de ser pai, era muito bonzinho e faleceu em um acidente de trânsito. Falaram também que guardavam algumas das roupas dele para quando o Breno ficasse mais velho, pudesse usar para sentir o pai mais perto. Eu, já muito assustada, troquei o assunto e logo fui embora. Eu e Júlia fomos passar um final de semana na casa dos avós do Breno e do João. À tarde, a avó quis fazer um cachorro-quente para comer no lanche da tarde. Até aí, Ana, tudo bem. Eu, como namoradinha nova, queria impressionar a família e me ofereci para lavar a louça. Que idiotice. Não é idiotice, porque acho que é uma boa educação, não sei. Acho que é bem legal se oferecer para lavar a louça, assim, principalmente quando está... Mas é bom continuar assim, não depois. Enfim, olha lá. Me ofereci para lavar a louça. Ficamos ali os 4 conversando na cozinha, ficamos ali os 4 conversando na cozinha mais um pouco, até que o João se levanta, olha para cima da geladeira e fala: "Nossa, tem bolo!" E todos animados com o bolo, né? Aí o João colocou a travessa em cima da mesa, até que o Breno respondeu: "Não mexe no bolo, ele é do meu pai." O João, sem mostrar medo ou surpresa, colocou a travessa de bolo em cima da geladeira de novo e continuou a conversar. Ana, eu não corri porque as minhas pernas ficaram moles. Não sei quem estava mais assustada, se era eu ou a Júlia. Como assim? O bolo era do pai dele? O pai dele não é falecido? Bom, olhei para a Júlia e pedi para ela ligar para alguém para poder ir nos buscar. Continuamos conversando e eu, enquanto isso, fui lavar a louça, morrendo de vontade de sair dali. Quando terminei, limpando a pia já, perguntei: "Tem mais louça aí?" E o Breno respondeu: "Só isso aqui, amor." Ana, quando olho para a pia, qual a minha surpresa em ver a mesma travessa que João tinha colocado em cima da geladeira com o bolo, estava em cima da pia, suja, para lavar. Olhei para cima da geladeira e não tinha mais nada. Olhei para minha prima tentando entender, mas Ana, não há explicação. Nós não saímos da cozinha em nenhum momento. Como que esse bolo sumiu? Ninguém comeu, pelo jeito, né? Bom, não esperamos ninguém chegar para nos buscar. Pegamos as nossas coisas e fomos de ônibus mesmo, quase meia-noite. Naquele momento, nenhum bandido parecia ser mais assustador do que aquilo para mim. Nunca mais tive coragem de ir lá. Ana, esse é um dos relatos que tenho. Vou descrever depois mais alguns. Obrigada pela oportunidade, muita luz e sucesso. Obrigada. Gente, ninguém comeu bolo, porque eles... depois de 16 anos, eles ainda não aceitavam a morte. E aí fazia bolo para ele, ninguém podia comer porque era dele. De repente a travessa tá vazia, sendo que ninguém mesmo ali na cozinha, será que comeu? Nem o Breno, que às vezes, né, pro pai, mas se ele comer, como se estivesse dando pro pai, alguma coisa assim? Não? Enfim. O bolo sumiu. Tipo, o espírito comeu mesmo. Enfim. Ai, que loucura! Tá. O teste de coragem macabro. Então, uma moça que nos conta aqui. Oi, Ana, segue em anexo o relato do meu esposo. Somos fãs do canal, amamos os relatos que você conta e também a revista do seu esposo, Matheus, o Almanac. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Abraços, Ana e Matheus, seus fãs. Muito obrigada. Então, vamos lá. O teste de coragem macabro.
Oi, Ana, sou fã das histórias assombradas, minha esposa tem medo, agora é o marido dela contando, mas depois de ouvir as histórias que você conta, também ficou fã. Esse relato aconteceu comigo e uns amigos no ano de 1991 e eu estava na minha adolescência e até esse episódio eu tinha medo, até da minha sombra. Mas após esse ocorrido, que foi um divisor de águas, meu medo foi embora e passei a não ter mais medo de assombração. Olha que beleza. Bom, vamos ao relato. O ano era 1991. Na minha adolescência, eu e alguns amigos fomos fazer o famoso teste de coragem. Então tínhamos que escolher um local e a hora para o teste de coragem. Logo no sorteio, ficamos sabendo do local e da hora a qual realizaríamos o teste. Ana, todos nós tínhamos medo até da nossa própria sombra nessa época. Então, o local do teste que foi sorteado foi justamente um cemitério às 7 da noite. No dia do teste, fomos ao cemitério e chegando lá, o porteiro não nos deixou entrar. Então, pulamos o muro e nos dirigimos para o centro do cemitério. Só que no meio do caminho, ouvimos um barulho, como se alguém estivesse cavando. Logo, ao chegarmos próximo do barulho, nós nos escondemos atrás de um dos túmulos para, escondidos, poder ver quem era que estava ali fazendo aquele barulho. Ana, vimos alguém todo de preto, com uma enxada, cavando em um túmulo. E ao lado dele também ossos humanos. Detalhe, quando conseguimos ver o braço dele, é como se não tivesse mais carne. Dava para ver os ossos do braço do homem que estava cavando? Ficamos assustados com aquilo, então nos abaixamos e olhamos de novo e aquilo parou de cavar e olhou para onde a gente estava. E nós nos abaixamos de novo e quando a gente foi olhar novamente, aquilo olhou para nós. Na terceira olhada que demos, aquilo já estava na nossa frente e vimos os olhos dele. Ana, era como se saísse fogo dos olhos dele. Era um fogo vermelho. O desespero e o medo foram tão grandes que corremos muito. E não sei nem como a gente pulou o muro e a grade, que eram muito altos. Que completamos o muro para cima. Eram muito altos e completamos o muro para cima, não sei, pulou. E chegamos a uma parada de ônibus onde tinha muita gente. E assustados, falávamos para as pessoas se eles estavam vendo aquilo se aproximando da gente. E ninguém via, só nós estávamos vendo. Aquilo continuou, seguiu vocês atrás? Então pegamos o ônibus e ao olharmos para trás, aquilo vinha seguindo o ônibus. Ele vinha flutuando. E com a enxada na mão. O nosso desespero só aumentava. Então eu lembrei da igreja onde o ônibus passava pela frente. Quando descemos e entramos na igreja, aquilo sumiu. Estávamos apavorados e logo o padre veio ver o que estava acontecendo. Então contamos o que aconteceu e recebemos um sermão do padre e depois ele fez orações. Eu morria de medo de assombração. Mas depois desse episódio, eu tive um efeito contrário. Enquanto os outros passaram a ter mais medo ainda de assombração, eu passei a não ter mais medo nenhum de assombração. Hoje continuo vendo assombrações, mas sem nenhum medo. Olha que beleza, o bicho lá deu certo. Como assim, gente? Não ficou mais com medo? Por que será? Bom, efeitos diferentes em pessoas diferentes, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui nesta live. Um sonho que salvou a vida de uma criança. Olha só, aqueles sonhos que às vezes a gente fala, e aí, eu sonhei, mas o que é? Às vezes pode salvar uma vida, vamos ver. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Bom, venho hoje contar um relato que aconteceu comigo. Os nomes já estão trocados.
Não vou citar cidade, bairro, para preservar a minha segurança. Isso aí. Na época dos fatos, a minha filha tinha 6 anos. Eu e meu marido trabalhávamos e não tínhamos tempo para levar nossa filha para a escola. Contratamos então uma babá para levá-la e buscá-la. Mudou uma mulher do lado de casa, com uma menina de mais ou menos a idade da minha filha, que depois de um tempo descobri ter a mesma idade. Fiz amizade com ela. Quando nos víamos, fiz amizade com ela quando nos víamos, o que era raro. Até que um dia ela me disse que a menina estava indo para a escola sozinha, com apenas 6 anos. Eu fiquei pasma em ver como uma mãe deixava uma criança de 6 anos sair sozinha e ir para a escola. Você sabe, né, Ana? Hoje em dia não se pode confiar em ninguém, realmente. Bom, em um final de semana, como quem não quer nada, comentei com essa mulher, que eu vou chamar aqui de Rita, se ela não tinha medo de deixar a menina sair sozinha, que era muito perigoso. Ela fechou a cara para mim e disse que não tinha nada a ver, que não tinha problema. Tudo bem, fiquei quieta. Sei que aquilo não era da minha conta, mas aquilo me preocupou. Eu assisto Freak TV e sei que não devemos deixar os nossos filhos sozinhos. Só que depois daquele dia, algo mudou em mim. Sempre que eu via a menina, me batia uma tristeza. Parecia que eu sabia de alguma forma que alguma coisa ruim aconteceria com ela. Aí me batia uma aflição, um desespero. Comentei com a Rita se ela queria que a babá da minha filha levasse ela junto também. A Rita disse que não precisava. Me disse com uma forma meio grosseira, sabe? Fiquei quieta e entrei na minha casa. A babá não levava a menina junto porque a Rita não deixava. A babá passou uma manhã na casa dela para chamar a menina para levar junto. A Rita saiu furiosa da casa, xingando ela, dizendo que a filha dela não precisava de babá. Depois a babá me contou e eu disse para deixar quieto então, né? Mas o meu coração não estava em paz. Tinha alguma coisa errada. Eu não sei explicar. Uma noite, sonhei que um homem, vestindo uma blusa preta com capuz, moreno, com barba rala, olhos claros, ele arrastava a menina para a escuridão. Antes, ele olhou bem fixo nos meus olhos. E eu acordei aterrorizada, desesperada. Meu coração parecia que estava batendo na garganta. Fui ligar o carro para ir trabalhar. E o carro não pegava. Simplesmente o carro não pegava. Eu, que já estava atordoada com aquele pesadelo, decidi então levar minha filha e a menina para a escola. Liguei no escritório onde eu trabalhava e disse que eu entraria mais tarde. Fiquei na porta observando a hora em que a menina fosse sair. Quando ela saiu da casa, eu saí com a babá e com a minha filha. A minha filha, quando a viu, correu na minha frente para ficar do lado da amiguinha. E eu corri um pouco para ficar do lado da minha filha e a babá do meu lado. Levamos as meninas para a escola e voltei embora. Quando cheguei em casa, decidi tentar ligar o carro de novo. E ele pegou, Ana. De primeira pegou. Depois de 2 dias, fiquei sabendo que a Rita ia se mudar, porque tinha acontecido algo na família dela e ela precisaria morar com os pais. Eu sei disso porque a menina disse para minha filha. Depois de uns 3 meses que elas se mudaram, foi encontrado o corpo de uma menina em um bairro próximo ao meu. A menina tinha 6 anos. Tinha sido morta por um monstro predador. Eu não vou citar detalhes, pois eu quero preservar a família e a vítima. Eu assisti sobre o caso no jornal. Ouvi várias notícias por aqui. As pessoas só falavam nisso. Abalou muito. Estava na cozinha quando meu marido me chamou para ver o assassino que tinham capturado. Fui para a sala e quando olho para a TV, me deparo com aquele olhar fixo, aquele olhar gélido. Era ele, aquele homem do sonho. Na TV, estava lá o rosto daquele homem que eu sonhei um tempo antes. Minha pressão chegou até a cair.
Meu marido me segurou por trás, senão eu ia cair no chão. Eu não estava acreditando naquilo. O seu rosto estava bem grande na TV e eu tinha certeza que era ele. Ana, eu tenho certeza que aquele monstro ia fazer algo com a menina naquele dia. Se aquela menina fosse sozinha, teria acontecido algo com ela. O carro não quis pegar. Tive o sonho, as sensações. Para mim, foi tudo um caminho para o livramento daquela inocente criança. Fico feliz por ter ajudado uma criança, mas infelizmente uma outra teve a sua vida ceifada. Não me perguntem por que a Rita não queria que a babá levasse a menina. Só Deus sabe. Bom, Ana, é isso. Sei que ficou grande, mas sou péssima em resumir as coisas. Beijos e fique com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, não pode. Até porque qualquer coisa que aconteça, eu não sei se quem é advogado, sei lá, entende dessas coisas, pode me dizer se isso não caracteriza abandono de menor, abandono de incapaz. Você deixar uma criança seguir sozinha pela rua, que seja, sei lá, daqui na esquina, mas se alguma coisa acontecer com ela daqui na esquina, a culpa é tua. É você que é responsável, uma criança, gente. Criança, dá 5 minutos na cabeça, sei lá, resolve atravessar uma rua sem olhar, vai na onda de... A criança é inocente, não vai ter a malícia. Um adulto vem ali com um papinho assim, a criança acredita, fala, ai, minha mãe te... Por mais que você oriente, gente, é criança, pequena, não pode, você tá louco. Não. E por que a mãe não queria? Será que era orgulho? Tipo, sabe? Nossa. Enfim, que bom que deu certo com ela, né? Infelizmente com a outra. Fala nada, eu vou ficar quieta. Porque hoje nem é dia de maledite. Então vou desejar a morte e sofrimento pra outra pessoa, porque senão eu fico pilhada aqui. Mas vamos lá. Contei esse. Deixa eu ver esse aqui. Que é a respiração do outro lado da janela. Esse daqui até que é longuinho. Não sei, talvez engane. Vamos ver. A respiração do outro lado da janela. Acho que é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Ouvindo o relato A Respiração do Além, junto com a minha mãe, lembramos de algo semelhante que aconteceu conosco. Eu era pequena, não lembro de tudo, mas conto com o auxílio de minha mãe para relatar o que ocorreu. Pode ficar tranquila, pois o relato não tem nomes. Eu, minha mãe e meu pai estávamos viajando com 2 colegas de trabalho, cada um em seu carro, para uma possível proposta de emprego em uma cidade do interior de Goiás. Para chegarmos lá, precisaríamos passar uma noite em Goiânia e ficamos todos na casa de um conhecido. Era uma casa grande, fria e sombria, com pouca luz. O sol nem entrava pelas janelas, era toda fechada e as janelas dos quartos laterais davam para a parede. Lembrem-se desse detalhe. Chegada a noite, os colegas de trabalho do meu pai e os donos da casa foram todos para a famosa Feira da Lua. E eu e meus pais ficamos na casa, com o filho dos donos da casa assistindo o filme Joe e as Baratas. Quando o filme acabou, por volta da meia-noite, fomos todos dormir, afinal estávamos exaustos. Minha mãe, como sempre bem desconfiada, tratou logo de procurar um quarto que a fechadura funcionasse. Escolheu um que a fechadura estava funcionando perfeitamente e era mais nova que as outras. Oi, essa aí é ressabiada, hein? Nós entramos no quarto, ela fechou, inclusive escorou a porta com algumas ferramentas que tinha lá. Gente, mas esses amigos não eram tão amigos assim, velho? Bom, ela conferiu se eu e meu pai estávamos confortáveis. Tudo bem, muito bem, prevenida, isso aí. Conferiu se eu e meu pai estávamos confortáveis e deitou para dormir, ou tentar dormir, já que ela tem um sono muito leve. Assim que deitou, começou a ouvir uma respiração ofegante, bem forte, aparentemente de um homem alto e gordo, sabe? Como se estivesse bravo.
percebeu que a respiração vinha de fora da janela. Primeiro ela achou que eram os colegas do meu pai fazendo graça, brincando com a gente, sei lá, fazendo uma trollagem. Mas pelo tempo que a respiração continuou, ela percebeu que não eram eles e, além de orar, ela ficou alerta, pois acreditava que seria alguma pessoa mal intencionada nos observando para fazer alguma maldade, vai saber. O tempo foi passando e essa respiração continuava, dando algumas pausas. Contudo, entre essas pausas, minha mãe ainda sentia que tinha alguém lá, e logo a respiração voltava. Com o tempo, ela ficou em dúvida se a respiração era de alguém com raiva ou de alguém desesperado, cansado e com medo. E como era de se esperar, para uma pessoa com sono leve, nessa situação, ela não dormiu durante aquela noite. Ficou vigiando e preparada para que, se algo fosse acontecer ou aquele homem tentasse invadir o quarto, ela acordaria o meu pai e também já estava de olho em algo que pudesse usar para se defender. Ela não chegou a acordar o meu pai antes, pois ele estava muito cansado também. Ele tinha dirigido o dia inteiro e ainda ia dirigir no dia seguinte. Por volta das 4 da manhã, os donos da casa e os colegas do meu pai chegaram. E minha mãe começou a ouvir a movimentação deles se arrumando para continuar a viagem, pois sairíamos antes do dia amanhecer. Ela abriu a porta do quarto e eles foram perguntando: "Dormiu bem?" E ela disse: "Eu não, fiquei acordado o tempo todo." Perguntou se tinha alguém fazendo alguma trollagem ali no corredor da janela do quarto, só para ter certeza do que tinha acontecido. A dona da casa mostrou o lado de fora da janela e, pasmem, não havia corredor nenhum e nem espaço para alguém ficar do lado de fora da janela. Um prédio tinha sido construído bloqueando as janelas dos quartos laterais, descartando a hipótese de ser uma pessoa brincando, querendo nos assustar ou mal intencionada querendo invadir o quarto. Minha mãe explicou o que tinha acontecido naquela noite. A dona da casa pediu mais detalhes e minha mãe contou tudo. Depois que minha mãe terminou de falar, a dona da casa disse que tinha comprado aquela casa por um valor muito abaixo do valor de mercado, pois a antiga dona não conseguia vender de jeito nenhum. Porém, somente depois de comprar, ela descobriu o motivo do valor baixinho. Lá tinha acontecido um crime, um assassinato. E o pior, justamente naquele quarto onde havíamos dormido. O marido da antiga dona era extremamente ciumento e, devido a algo que havia acontecido, ele tentou matá-la, mas ela reagiu e ela o matou. A atual dona da casa dizia que não se importava muito, entretanto, nunca ficava naquele quarto. De vez em quando escutava aquela respiração também, parecendo a de uma pessoa asmática. Sentia como se alguém estivesse lá e também um dia chegou a ver o corpo de um homem no chão do quarto, rastejando e clamando por socorro. Oh my God! Por causa disso, deixava a porta do quarto sempre bem trancada. Trocou até a fechadura, olha só. Por esse motivo, aquele era o único quarto em que a tranca funcionava, o que fez a minha mãe escolhê-lo para dormir ao invés dos outros. Meu pai gelou ao ouvir tudo isso. Minha mãe perguntou como ela conseguia ficar naquela casa. E ela falou que não se mudava, pois não sabia o que fazer. Ela achava que ele não fazia nenhum mal, esse espírito, e já estava até se acostumando, mas sempre procurava algum pretexto para não ficar na casa, principalmente sozinha. Sim, Ana, ela até tinha visto o homem dentro da casa já. Sabia que era um espírito e ainda morava lá. Na volta da viagem, passamos novamente pela casa. Ofereceram para a gente passar a noite lá, mas adivinha? Meu pai preferiu passar mais tempo dirigindo do que dormir lá, mesmo não tendo escutado a tal respiração. Minha mãe só não ficou com mais medo naquela noite, pois acreditava que era uma pessoa viva e não alguém do outro plano. Depois de saber disso, ela não queria mais nem entrar na casa. Será que aquele homem da respiração não sabia que tinha morrido e continuava por lá? Ou outra coisa sobrenatural acontecia por causa do assassinato?
Pouco tempo depois, o marido da dona da casa sofreu um terrível acidente de moto e até onde temos notícia, ele ficou em estado vegetativo. Será que tem relação com esse espírito e ele não era tão inofensivo assim? Depois de tudo isso, eles se mudaram de cidade e a casa ficou abandonada. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Amo a forma como você dá emoção aos relatos quando os lê. Com carinho, um beijo para você, muito obrigada. Então, o que essa respiração fez? Será que é o espírito que está sofrendo ali? Será que ele ainda está sentindo? Se ele estava caindo e rastejando? Provável. Como que ela... Então, tem que saber como é que ela reagiu, como que a mulher reagiu para matar ele, né? O jeito que ele morreu, porque ele pode ter morrido nessa situação. Tentando puxar o ar e não conseguindo, né? Pode ter não sei que jeito que aconteceu aí, mas pode ser a forma que ele estava morrendo. E ele ainda aparece nessas situações, tipo tentando puxar o ar, né, naqueles últimos momentos, e talvez ele esteja passando sempre sempre por essa situação. Seria uma impressão que ficou na casa? Não sei. Mas tinha que, né, dar uma conversada com o espírito, falar, olha, o que você fez também não foi legal, né? Tá aí porque tentou fazer uma besteira, acabou, né? Mas então agora você não pode ficar aqui. Existe isso, tinha que conversar, fazer uma oração, sei lá, alguma coisa pra ele seguir. Não sei pra onde, mas tem que seguir. Aqui não pode ficar, né? Aqui, cadê? Deixa eu dar beijo em vocês. Muitos beijos. Primeiro relato, que é este, Seu Aldo. Esse é o primeiro. Ela escreveu aqui, ó, boa noite, Ana e Matheus. Depois de muita insistência por parte dos meus amigos, mando agora um relato que é muito especial para mim, uma vez que foi o único evento sobrenatural que aconteceu comigo. Seu Aldo. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 27 anos e moro há 10 anos em São Paulo, capital. Uma amiga minha insistiu para eu mandar esse relato. Ela é muito fã de ouvir histórias e acha que algumas deveriam ser contadas, outras não. Ela também diz que nunca se arrependeu de ouvir nenhuma história, mas que mais da metade das vezes ela gostaria de ter mudado o final. Enfim, ela é muito fã sua, adora os seus relatos e indica o seu canal para todo mundo. Um beijo para sua amiga. Mas vamos ao relato. Eu nasci no interior de São Paulo e lá vivi até passar na universidade. Quando pequena, por volta dos meus 10 anos de idade, toda noite eu era visitada por um senhor. Ele era alto, usava uma cartola, uma bengala e suspensórios. Seus cabelos eram pretos e os olhos castanhos, a pele bem branca e uma estrutura corporal magricela. Ele não falava nada. Eu acordava, olhava para o pé da minha cama e lá estava ele. E então, assim que nossos olhos se conectavam, ele sentava na minha cama ao lado dos meus pés, mas ele nunca falava nada. E então eu voltava a dormir. Estranhamente, eu não sentia medo dele. Na verdade, eu me sentia bem. E foi assim até os meus 13 anos. Todas as noites ele me visitava. Nossos olhares se encontravam e ele sentava ao lado dos meus pés. Depois dos meus 13 anos, ele parou de me visitar. Nunca mais vi esse rapaz. E foi assim até os meus 17 anos, quando passei na universidade e fui embora da minha cidade. Meus pais foram comigo, me ajudaram a organizar a kitnet e ficaram cerca de uma semana comigo. Na semana que eles foram embora, voltei a ver o rapaz. Na época não consegui comprar uma cama e estava me virando no sofá. Ele ficava de frente para a bancada que separava a cozinha da sala. Na primeira semana ele ficava encostado nessa bancada que separava os dois cômodos, no lado da cozinha. Ele só ficava lá, com os cotovelos apoiados na pedra, o torso inclinado e o queixo sobre
os antebraços, assim. Na segunda semana, ele ficou bem na frente da bancada, as costas apoiadas nela e os braços cruzados. Toda semana ele se aproximava mais e mais de onde eu dormia, mas eu não conseguia sentir medo. Eu tinha a sensação que ele estava tentando se reaproximar de mim. Até o dia em que ele chegou no sofá e, por fim, se sentou aos meus pés. Na semana seguinte, ele falou comigo pela primeira vez. Ele disse que seu nome era Aldo e que ele morreu na década de 20, em um acidente de carro. Ele era caixeiro viajante, era casado e tinha 3 filhos. Toda noite ele me contava algo sobre a vida dele e eu somente escutava. Até que um certo dia ele contou como me conheceu. Ele disse que quando eu era pequena, eu fui visitar a cidade dele. Eu estava com os meus pais e irmãos quando entramos na igreja da cidade. Ele disse que eu o encarei e sorri. Depois perguntei por que ele estava sozinho e se ele queria ser o meu amigo. No dia seguinte, liguei para minha mãe, querendo saber se isso tinha realmente acontecido. Eu realmente não conseguia lembrar dessa viagem, dessa igreja e nem mesmo do senhor Aldo. Minha mãe me confirmou, sim, nós fomos nessa cidade, paramos nela, no caminho para outra cidade onde realmente iríamos passar as férias. E sim, fomos nessa igreja e eu tinha 7 anos. Eu não consegui lembrar da viagem ainda assim. Bom, depois disso, eu decidi que era hora de procurar um centro espírita. Pensei que era um sinal. E foi assim todos os 4 anos em que estive na universidade. Seu Aldo me visitava, falava da sua vida e eu ia ao centro espírita. No meu último ano na universidade, participei de uma mesa no centro espírita e lá eu recebi uma mensagem. Era o seu Aldo. Ele me disse que estava se preparando para reencarnar e por conta disso não iria poder mais me visitar. Eu fiquei triste, de verdade, mas ele me disse para não me preocupar, que eu iria vê-lo novamente. Não o vi depois disso. Algum tempo depois, a minha irmã mais velha anunciou a gravidez dela e me chamou para ser madrinha. Durante os meses em que ela estava grávida, eu comecei a sonhar com o seu Aldo. Na verdade, eu estava sonhando como uma espectadora da vida dele. A vida dele com a família, no trabalho, e eu ali, assistindo tudo. E então o meu sobrinho nasceu. O dia em que meu sobrinho nasceu foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me apeguei a ele, o carinho que eu sinto por ele é imenso, como se fosse meu filho. Não é surpreendente, uma vez que ele é meu sobrinho. Depois que meu sobrinho nasceu, nunca mais sonhei com o seu Aldo. Perto do seu aniversário de 1 ano, a minha irmã me ligou tão animada, falando que meu sobrinho tinha acordado chamando por meu apelido. E eu precisava ver isso. Na semana em que eu iria visitar o meu sobrinho, eu sonhei com ele. Ele já estava mais crescido e pedia para escolher o presente dele. No segundo seguinte, estávamos em uma loja de roupas e lá ele dizia: tia, eu quero aquela cartola, aquela bengala e aquele suspensório. E eu comprava, mas eu pedia para ele fingir surpresa quando eu entregasse a ele. No dia do aniversário dele, ainda no sonho, eu encontrava o meu sobrinho, entregava o presente e ele ficava gritando de alegria. No sonho, ele pegou a cartola e colocou na cabeça e, de repente, ele se transformou no seu Aldo. Quando acordei, eu não conseguia acreditar naquele sonho, muito menos no quanto meu sobrinho era parecido com o seu Aldo. No final de semana, encontrei o meu sobrinho. Lá estava ele, no meio da sala, sentado e com seus brinquedos. Me sentei na sua frente e disse: chama a tia, e falei o meu apelido. E ele me chamou. Me chamou novamente por meu apelido. Caramba! Muita felicidade para uma pessoa de 1,66 de altura. Mas, por algum motivo,
ao chamar o seu nome, acabei o chamando de Aldo. E por um momento eu jurei que ele tinha entendido. Ele inclinou a cabeça e sorriu para mim. E aquilo ficou na minha cabeça por dias. No aniversário de 3 anos do meu sobrinho, voltei a sonhar com o Aldo. Nós estávamos caminhando pela rua da sua cidade, lado a lado. E então ele virou para mim, esticou a mão e me chamou pelo meu apelido. O sonho acabou assim. No dia do aniversário do meu sobrinho, quando cheguei à festa, fui atrás dele para dar um abraço e um beijo, e para minha surpresa, ele esticou a mão e me chamou de tia fulana, que é o meu apelido. Eu me arrepiei na hora, mas também fiquei emocionada. Foi a mesma cena que eu sonhei ao lado do seu Aldo. Eu não sei se o seu Aldo reencarnou no meu sobrinho ou se é apenas coincidência. Muito menos porque me vi tão ligada ao espírito de um homem que morreu muitos anos antes do meu nascimento ou que eu nunca conheci pessoalmente. Eu não sei se nossos caminhos estão interligados, mas eu sei que ele é especial. E sim, acredito que falta pouco para que a minha curiosidade fale mais alto e eu vá procurar uma regressão a vidas passadas. Mas por enquanto, a única certeza que eu tenho é que quando eu tiver um filho, ele se chamará Aldo. Porém, enquanto esse dia não chega, será o nome do cachorro que eu vou dar para o meu sobrinho. Antes de terminar esse relato, eu quero agradecer essas 3 pessoas que me motivaram a enviar. Irei colocar somente apelidos carinhosos pelos quais os chamo. Inclusive, uma delas, essa primeira, foi quem insistiu no nosso grupo de WhatsApp para que fôssemos dar uma olhada no canal de vocês. Ela é sua fã. Então, um beijo, né, para Tiete do Tolkien, que é a sua fã. Pro Mineiro e pro Sexta-feira. É isso, obrigada, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Cara, ainda bem, né, que essa foi a sua única experiência sobrenatural tão intensa assim. Afinal, crescer vendo um cara sentado no pé da tua cama e depois continuar e conversar e bater um papo todo dia com ele, falando de quando ele era vivo em 1920, sei lá, nos anos 20. E eu também fiquei com isso, porque ele não falou de nenhuma ligação que ele teve numa vida passada com você, mas ele, o quê? Sentiu uma afinidade assim, depois de morto, tava lá, e aí sentiu uma afinidade, vou ficar com ela. Esse é o tipo de ligação que parece que vem de mais de antigamente, assim. Será mesmo que vocês não tiveram uma ligação? Ou ele se encantou por você mesmo depois da morte? Não sei por que motivo, porque você tinha 7 anos. Quantos anos ele tinha? Enfim, é muito interessante. E fica no ar um monte de dúvidas, né? Para mais um relato, então, que é Espírito Santo, Anjos e Nossa Senhora. Achei. Oi, Ana, tudo bem? Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Como sempre, gosto muito de vocês e da seriedade com que tratam nossos relatos. E mando mais um relato de milagre e de Nossa Senhora. Estou cheia da graça, do amor de Deus. Passei por alguns períodos turbulentos, águas revoltas e, ouso dizer, resquícios de um lugar muito ruim onde trabalhei. O fato é que, por ser extremamente sensível, acho eu, acabo ficando sobrecarregada de energias. E muitas nada boas. Eu sou um termômetro do ambiente. Não sei se me entende. E agora eu vejo isso. Eu tento elevar as minhas vibrações, pois trabalho em uma área muito vampirizadora, digamos assim. E esse desgaste contínuo levou-me à depressão. Eu tinha e tenho, como todo profissional da área da saúde, muita sensibilidade e intuição. Alguns sabem lidar bem com isso, já outros, às vezes acabam adoentados por verem muitas coisas erradas e sem nada podermos fazer. Sou uma pessoa de fé,
muita fé. Sou devota de Nossa Senhora e agradeço muito a ela pelo tanto que me ampara. Ontem fui a uma missa de um padre muito forte e poderoso na fé. Inclusive, apesar de sua simplicidade e humildade, vários famosos já o procuraram. Ele possui o poder de exorcizar o mal apenas com a imponência da sua presença. Confesso que estava incrédula, que em alguns casos achava ser autossugestão em algumas manifestações. Isso até o dia de ontem. Já na chegada do estacionamento, ao descer do carro, um cordão cheio de medalhinhas e com uma cruz caiu na minha mão. Eu o colocara fechado ao sair de casa, pois ele é grande. Como ele saiu do meu pescoço fechado? Ele não tem fecho. Bom, a missa estava maravilhosa. A missa estava maravilhosa, mas no início já senti um mal-estar indefinido. Estava com dores nas pernas, nas costas, mal conseguia ficar de pé no desenrolar da cerimônia. Quando na passagem da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio e depois do Espírito Santo, o padre me olhou firmemente, um olhar penetrante que as minhas pernas tremeram e um arrepio frio me percorreu. Um mal-estar apareceu, mas a emoção de ali estar se fez mais forte. Persisti, chorei e fiquei até o final, mesmo com todo esse mal-estar, essa angústia, essa coisa esquisita dentro de mim. Ao final, algumas pessoas ficaram para falar com o padre, e algo me fez entrar em uma fila junto com os meus familiares. Fui me arrastando, literalmente, até ele abençoar todas as crianças e chegar a minha vez. Ana, o que se sucedeu a seguir foi contado pelos meus familiares, meu marido, o qual é muito sério, e algumas testemunhas. Ele me olhou. Quando me aproximei, imediatamente caí, mas antes balançava meu corpo sem que eu quisesse. Palavras saíram da minha boca, xingando, grunhindo e fui arremessada ao chão por algo que eu não vi. Eu juro pelo que é mais sagrado. O padre pediu para se afastarem. Não deixou ninguém se aproximar. E não deixou ninguém se aproximar e nem me ajudar. Não me lembro bem, mas era como uma marionete. Me levantei, não sei como, e o enfrentei. Foi um show de horrores. O guarda pegou sua estola e agarrou no meu pescoço. Estola ou pistola? E agarrou no meu pescoço. Eu não sentia nada. Eu só sei que falava coisas desconexas. Estou doente, quero ela, e outras que não vou dizer, pois algumas não me lembro e outras são horríveis. Horríveis mesmo. Só acordei depois de um monte de água benta e óleo ungido no meu rosto. Sentei, estava passando mal, com cansaço, vergonha, minha mãe me dando água, minha irmã chorando, pessoas gritando. Passado um tempo, o padre veio falar comigo e ao vê-lo exclamei: Jesus! E ele disse: isso mesmo, ele está com você. Agradeci muito, o abracei emocionada, meu marido e a minha família ainda muito preocupados e orientados para que orassem e usassem o óleo e a água benta ao dormir e ao acordar. Fiquei tão feliz, pois eu não dormia bem, eu estava sem alegria, sem apetite, sem vontade de trabalhar. E desde que eu saí da igreja, daquela missa maravilhosa do padre, estou bem. As dores sumiram e os pesadelos também. Sabe, Ana, estou em tratamento espiritual e quero que todos saibam que o mal existe e se ficarmos invigilantes, ele entra. Nunca caio nas arapucas do inimigo. Eu fui abençoada por conseguir chegar àquele lugar abençoado, onde Nossa Senhora me salvou mais uma vez. Muitos não acreditarão, mas anjos existem e muitos estão aqui na terra entre nós. O padre é muito bondoso, humilde e forte.
Aliás, se você olhar para ele, entenderá o que eu digo. Achava que havia encenações e como eu me enganei. Deus sonda a nossa alma, o padre me disse. Deus sonda a nossa alma, o padre me disse. Ser abençoado. Agora, mais do que nunca, proclamo a fé, digo que Deus nunca nos abandona. Eu estava tão triste que considerava a possibilidade de ir embora desse mundo. Misteriosamente fui levada a Rio Claro, pois tudo conspirava contra. As dores, a canseira, as náuseas, mas novamente Maria, nossa Mãe Celestial, me ajudou no processo de cura. Maria, um nome tão belo, suave e forte. Poderosamente forte. Obrigada a vocês por permitirem relatar esse fato, testemunhado por muitos e que mostra o poder de Jesus, de Nossa Senhora e de seus emissários aqui na Terra. Que Deus te abençoe e cubra seu lar de bênçãos. PS, o meu crucifixo também quebrou depois de ir lá, mas vou toda semana até a minha cura. Agora esse é só para mim, me dá licença. Ai, ai. Beijo, muito obrigada. Fico muito feliz quando vejo, né, relatos de coisas boas que aconteceram assim. Muito bem. Que continue aí firme e forte. E sim, a gente fala de anjos, mas como ela disse, muitos estão por aqui mesmo. Muitos são usados aqui para milagres.